Olá, bom dia, Freddy. Olá, Daniela, bom dia. Bom dia. Antes de mais, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço. Freddy, em primeiro lugar, o que é a terapia de biofeedback? Eu costumo dizer que há duas explicações, a complicada e a simples. Eu vou começar pela simples. O biofeedback faz connosco algo muito parecido que uma bomba de gasolina faz com um carro. Ou seja, nós da mesma forma que levamos o carro para encher, abastecer e como tal ficar em pleno funcionamento, o biofeedback vai fazer o mesmo por nós, ou seja, ele vai-nos carregar as baterias. E vai-nos carregar várias baterias. Vai-nos carregar a bateria física, vai-nos carregar a bateria emocional, vai-nos carregar a bateria mental, vai limpar o nosso campo eletromagnético, ou seja, ele vai fazer aqui uma série de coisas. O biofeedback ele já existe há muitos e muitos anos. Aliás, eu tenho no meu site um artigo sobre a história do biofeedback. Mas o biofeedback ganhou peso com as teorias de cientistas como Albert Einstein ou Nikola Tesla. Porque o que é que eles provaram? Eles provaram que o corpo humano ele é composto de matéria, não é? Ou seja, aquilo que nós vemos, mas também de eletricidade. Falamos muito de energia, mas eu gosto muito de focar a questão da eletricidade porque muita gente acha que isto é esotérico. Isto de esotérico não tem absolutamente nada. É físico também. É muito físico, ou seja, estou a trabalhar a parte elétrica, algo que, por exemplo, na medicina oriental já é há muito tempo, ou desde sempre considerado. Os orientais, quando trabalham um órgão, eles trabalham um órgão numa perspectiva da matéria e numa perspectiva da eletricidade. Sim. Pronto. Nós, aqui, e isto é extremamente importante, Sim. não somos médicos. Está bem? Okay. Nós não somos médicos, ao contrário do que muita gente fala. Quando ouvirem falar em medicina quântica, por favor, fujam a 7 pés. Não existe medicina quântica. Os médicos são os médicos, têm o seu curso, estudam anos e anos e anos para o ter e, portanto, eu acho que eles merecem respeito. Nós o que fazemos é uma terapia elétrica de biofeedback. Ou seja, o que quer dizer biofeedback? Nós enviamos, através do meu equipamento, porque há muitos tipos de eletroterapia, mas o equipamento com que eu trabalho, o Índico, uma versão do Skio, tudo isto tem um grande autor por detrás que é o professor William Bill Nelson. O Índigo é biofeedback porque ele faz o envio de uma frequência elétrica e eu tenho uma resposta, ou seja, eu sei se a frequência foi aceite, se não foi aceite, quanto é que a frequência corrigiu em cada sessão, quanto é que as baterias carregaram no final da sessão. Ou seja, eu vou conseguindo acompanhar aqui, vou conseguindo ter um feedback, uma resposta. Como é que avalia essa... Bem, para já isto é tudo medido, não é? Ou seja, nós temos tudo aqui. As baterias, por exemplo, são medidas numa escala de percentagem de 0 a 100, ok? E portanto aqui é relativamente fácil. As frequências depois são medidas através de várias escalas. Há programas que têm retificação até 100, há programas que nos dizem excellent quando significa que a frequência foi aceite. Portanto, mas é o equipamento? É o equipamento sempre que faculta essa informação. O equipamento está ligado, uma parte do equipamento está ligado ao cliente, ou seja, exatamente nesta cadeira onde eu estou, o cliente fica sentado com 5 bandas eletromagnéticas ligadas, uma na zona da testa, uma em cada pulso e uma em cada tornozelo. Depois o equipamento tem outro cabo que liga ao meu computador, que por sua vez tem um software que consegue interpretar o equipamento. E é com esse software que eu faço a condução da terapia. Terapia é essa que pode ser uma terapia muito generalizada, ou seja, eu posso trabalhar o carregar das baterias apenas e só, como também pode ser uma terapia muito específica. Porquê? Eu costumo dizer, Daniela, que nós somos o inimigo número 1 do stress. E quando eu falo em stress, eu não falo apenas em sistema nervoso ou pessoa andar muito ansiosa, porque as pessoas confundem stress com ansiedade. Stress para mim é tudo aquilo que provoca um desequilíbrio. Ok? Radiação é stress. Vírus, fungos, bactérias e parasitas são stress. Má nutrição é stress. Acidez é stress. Emoções são stress. Ou seja, há aqui um conjunto de coisas que nós vamos trabalhar. E a minha assinatura específica, a pessoa pode vir com um problema muito específico, eu trabalho sempre um reequilíbrio geral. Ou seja, eu não acredito em equilibrar o físico sem equilibrar o emocional. Portanto, é uma perspectiva holística. Sempre, para mim, é a minha assinatura e é assim que eu trabalho. E parte do geral, do diagnóstico geral e do... Sim, eu regra geral não uso a palavra diagnóstico porque é associada logo à medicina. Eu uso muito a palavra relatório. Sim, eu faço um relatório geral onde eu vou analisar, por exemplo, se o meu cliente está com uma quebra na circulação elétrica. Porque o Tesla e o Einstein o que vieram dizer é que, e o que os orientais dizem é que nós temos uma corrente elétrica. Nós não vemos com meridianos, exatamente. Nós não a vemos.
Mas ela existe. Nós também não vemos a internet a funcionar, mas clicamos e ela existe. Claro. Nós também não vemos os telemóveis a emitirem as ondas, mas eles funcionam. Claro. Pronto, a mesma coisa com a nossa eletricidade. Nós não a vemos, mas ela existe. E o que é que acontece? Com esta terapia eu vou, por exemplo, perceber se há algum curto-circuito, entre aspas, em algum dos meridianos, ok? Sim. Portanto, vamos logo trabalhar aqui os meridianos. Vou perceber se alguma emoção está ou não eletricamente mais... como é que eu hei de explicar isto? Mais reativa. Exatamente. Ou mais reativa. Sim. Isto depois é muito curioso. Isto funciona como? Nós temos uma primeira leitura geral e depois temos um teste onde nós vamos ver a reatividade do nosso cliente a mais de 12 mil frequências individuais. Quase como se fosse um teste de alergias. Sim. Não é? Que nós somos expostos à alergia e a pele reage. Sim. Aqui é a mesma coisa. Nós não somos expostos à frequência Sim. elétrica e eu no meu software tenho depois as 12 mil frequências, Sim. todas elas Analisadas. Equilibradas. não, equilibradas faço-o depois. Relatadas Sim. em percentagem de reatividade. Ou seja, o que é reatividade quer dizer? Quer dizer desequilíbrio. Desequilíbrio por excesso ou desequilíbrio por falta. Está bem? Carência. Por carência. Porque muitas vezes Sim. as emoções já estão medidas. As emoções vibram num determinado número de megahertz. Sim. Pois é. Ok? É a eletricidade Frequência. pura. Às vezes, eu costumo sempre dizer não há emoções boas, nem há emoções más. Há emoções equilibradas. E às vezes o que elas não estão é equilibradas. E muito do nosso trabalho é esse. Agora, isto não é uma máquina dos milagres, ao contrário também do que circula e ao contrário do que alguns colegas Há que haver literacia nesta área, não é? Sim, e há que perceber uma coisa. Isto é um processo, ok? Sim. Era a mesma coisa que eu dizer assim, eu quero perder 20 kg, vou para o ginásio, mas só vou uma vez. Não me apetece ir mais, só vou uma vez e numa vez quer ficar bom. Ou vou tomar uma caixa de antibióticos porque tenho um problema, mas só quero tomar um, não quero tomar a caixa inteira porque eu quero ficar logo bom. Pois eu o dia que inventarem uma máquina dessas, eu serei o primeiro a tê-la, mas não existe. E é muito importante gerir as expectativas dos nossos clientes. Ou seja, isto ajuda, mas isto é uma terapia complementar. Complementar. Não é uma terapia, isto é muito importante, não é uma terapia alternativa. Não acreditem quando vos disserem que isto é uma terapia alternativa, a bem da transparência e da honestidade, isto é uma terapia complementar. Pronto. Eu, por exemplo, trabalho imensos casos de degeneração que trabalho única e exclusivamente se o cliente estiver a fazer a parte médica. Claro. Ou seja, porque eu assim fico descansado que enquanto os médicos estão a fazer o seu excelente trabalho, eu estou a trabalhar outra vertente. A sua área. E é curioso que eu já tenho vários clientes médicos. O que é que a experiência de biofeedback lhe revela em relação ao acompanhamento destes pacientes? Olha, eu tenho tido muitos casos com sucesso, tenho tido casos que não tiveram tanto sucesso. Eu digo sempre que há uma tríade. Há uma tríade importantíssima neste processo. A primeira delas é a máquina, obviamente, o equipamento. A segunda, e vou falando por graus de importância. Claro. Na verdade, o equipamento para mim acaba por ter aqui nesta tríade a menor importância. Sim. Porque depois há outra coisa extremamente importante que é a intenção do terapeuta. Se o terapeuta estiver nisto por dinheiro ou por não saber muito bem o que fazer na vida, não vai lá. Isto, como em qualquer outra área, isto implica amor, implica dedicação. Os clientes não abundam, implica estudarmos muito. Eu tirei o curso há 6 anos e todos os dias estudo, todos os dias aprendo, todos os dias testo. É um desafio diário. É um desafio diário. E depois há a parte mais importante, que é a intenção do cliente. Do cliente ou do terapeuta? Do cliente. Ou seja, a intenção do terapeuta é fundamental, é a segunda parte da tríade, a primeira é a intenção do cliente. Ou seja, o cliente querer ficar bem, o cliente perceber que ficar bem é um processo. E que implica esforço. E que implica também um esforço da parte dele. Não é? Eu, por exemplo, há coisas que eu digo sempre aos meus clientes para fazerem e que eu depois percebo que eles acabam por não fazer. Tipo, beber leite. É algo que a lactose é algo que eu combato ativamente. Acho que está mais do que provado que é um elemento acidificante extremamente complicado. Eu trabalho muito com a questão do pH. Para mim, a importância de um pH alcalino é fundamental. Sim. Okay. Provou-se na medicina que nenhuma doença sobrevive num pH alcalino. Ela só sobrevive num pH ácido. Mas depois também cuidado, não estar em excesso de alcalinidade. Ou seja, sabe, Daniela, o equilíbrio é aqui a palavra de ordem, porque tudo se resume a equilíbrio. Às vezes não é muito fácil, não é? Não é nada fácil.
mas é justamente aquilo que eu trabalho. E aconselho esses pacientes a tomarem, por exemplo, leite de amêndoa, de aveia? Eu não aconselho nada porque eu não tenho essas competências. A única coisa que eu aconselho é o cliente a deixar de tomar leite e de procurar alternativas ou de procurar colegas meus que tenham essas competências. Eu estou neste momento a tirar um curso de naturopatia para justamente passar a ter também essa competência, mas eu nesse aspecto tenho muito cuidado, cada macaco no seu galho muito bem, respeitar e acima de tudo, exatamente, e não me armar em algo que não sou. Porque ainda há pouco tempo vi na televisão pública uma colega com outro equipamento a dizer que isto substituía os check-ups médicos, este tipo de equipamentos. Nada mais falso. Fundamentalismo. E nada mais falso, não substitui. E isso é perigoso. É perigoso para as pessoas. Como vi outro colega com outro equipamento também falar em medicina quântica, algo que me deixou extremamente revoltado. Medicina quântica. Não vão por aí, não é verdade. O biofeedback é uma área científica. Há imensos estudos, por exemplo, Harvard, nos cadernos de Harvard, tem muitos estudos sobre a eficácia do biofeedback. O biofeedback é muito eficaz numa série de casos. Isto é científico e este tipo de informação só provoca contra-informação. Faz com que as pessoas achem que isto é banha da cobra. Não é, mas cuidado, como em todas as áreas há quem seja honesto e quem não seja tão honesto. É por exemplo, a questão de se associar sempre um preço excessivo ao biofeedback. Estes equipamentos são extremamente caros. Mas os equipamentos ou a consulta? Não, primeiro temos a primeira vertente. O equipamento é extremamente caro. Portanto, além de ser um equipamento extremamente caro, é um equipamento que requer uma manutenção extremamente cara também. A manutenção, as atualizações, o software está constantemente em atualizações. Nós agora, por exemplo, vamos ter uma nova atualização no equipamento. Os acessórios são extremamente caros. Tudo aqui é extremamente caro. Portanto, o cliente também tem que perceber que nós não podemos dar de graça algo que nós pagamos muito. É de facto uma terapia que não é barata, mas podemos perguntar. Eu, no meu caso, a minha terapia. Não há mal absolutamente nenhum. No meu caso, os meus preços variam muito entre os 60, rondam os 60 euros. Já cobrei 100, mas eu achei que a realidade de Portugal mudou completamente e, portanto, eu também tenho que acompanhar essa mesma realidade. Como também já tive aqui casos e tenho frequentemente casos de pessoas que comprovadamente não podem pagar e que eu não cobro nada. Claro. Porque depende muito dos casos, sim. Eu nunca vou deixar ninguém, e os meus clientes todos sabem disso, eu nunca vou deixar ninguém na mão por não poderem pagar. Claro. Eu assumi isto não é o meu trabalho, isto sou eu, isto é o Freddy, é a minha forma de viver. É a sua filosofia de vida. É a minha filosofia de vida, é o que eu digo quando me perguntam o que é que tu fazes, o que eu digo, eu faço pessoas felizes. Okay. Esse é o meu trabalho. E para mim não há nada mais gratificante do que isso. E nós sabemos que provém de uma área que nada tem a ver com as terapias. Eu fui jornalista. Pode-me falar um pouco disso? É tranquilo, inclusive desse trajeto. Falo muitas vezes dele aos meus clientes. Eu era jornalista, fui jornalista durante muitos anos. Mas fui jornalista também? Não, fui jornalista na área da economia, na área do marketing, mais especificamente. Okay. Sim. Era muito cético face a tudo isto, por ignorância minha, porque eu acho que quando nós dizemos que somos céticos, eu pelo menos não ia pesquisar, e mais uma vez eu volto a dizer, o biofeedback é uma ciência explicada, documentada, tem cientistas como Einstein e Tesla por detrás, tem muita gente a achar que é banha da cobra, tem muitos cientistas que rejeitam a área da física quântica, mas isso é como em todas as áreas. Eu, graças a Deus, tenho muitos clientes que dizem o contrário. E eu era jornalista na área da economia e tive um verdadeiro colapso. Entrei numa depressão. Muito profunda e tive um chefe que fazia terapia quântica e que me disse: acabou, tu vais porque vais fazer isto. E eu não vou. Não, vais, porque senão não podes continuar a trabalhar. Encostou-me um bocado à parede, mas estamos a falar, eu chamo-lhe o meu pai quântico e eu já lhe explico porquê. Okay. E eu fui fazer a terapia quântica com uma colega minha e de facto, um ano depois, lá está a questão do processo, isto não é a máquina dos milagres. Exato. Eu era uma pessoa completamente diferente. Ou seja, isto reequilibrou-me, sim, hoje em dia as máquinas já são outras, portanto nós já conseguimos resultados mais rápidos. Mas isto equilibrou-me, isto deixou-me... E o biofeedback é uma terapia que tem que ser feita, e eu já lhe explico isso também, sim, tem que ser feita, ou convém ser feita com regularidade. Sim. E então eu decidi, espera aí, eu quis ser jornalista porque eu achei que ia mudar o mundo. Eu sou
eu sou o Peter Pan e vou ser o Peter Pan para o resto da minha vida e quero continuar a ser. Fui para jornalista porque achei que ia mudar o mundo e percebi que de facto não era nada disso que estava a acontecer com o jornalismo. Os valores de notícia não passam. Não. E ali eu conseguia mudar a vida de pessoas e conseguia ajudar pessoas. No terreno. No terreno, na prática. E então acabei por decidir. Isto envolve um investimento financeiro muito grande. Mas partiu de si esse investimento? Partiu de mim este investimento. Ajuda, partiu de mim este investimento. Eu depois até abri uma empresa essa que não correu nada bem. Porque eu depois quis meter muitas áreas, eu sou muito idiota e portanto estou sempre a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas depois focou. E agora estou há anos, há uns 3 anos, focado apenas no biofeedback, que é aquilo que eu acredito, que eu amo e que eu adoro. Acredita que seja uma terapia de futuro? Para mim é uma terapia claramente de futuro, é uma terapia em constante evolução. Eu ainda agora, neste caso já com a ajuda dos meus pais, porque de outra forma é impossível, vou adquirir um outro equipamento, não tem nada a ver com o índico, para trabalhar em complemento com isto. Ou seja, isto é uma área que está constantemente a evoluir. Isto é tecnologia. Isto é tecnologia. E a tecnologia, como sempre, está em constante evolução. Uma coisa maravilhosa no índico é justamente isso. É uma máquina que nunca está desatualizada, que está constantemente a ser alvo de atualizações, seja de software, seja de firmware, seja do que for. E isso é absolutamente fantástico. Muito bem, agora, só queria deixar aqui uma tónica importante. Diga. A regra geral, as pessoas perguntam-me quantas sessões são precisas. Eu nunca sei dar essa resposta. Depende dos casos das pessoas. Depende muito dos casos das pessoas e depois eu pergunto sempre, precisas para quê? Para ficar bem. E eu, isso varia. Mas depois, vai querer manter o bem, porque as pessoas pensam que vêm, fazem, ficam bem para sempre. Ficam equilibradas, pois. Infelizmente, a partir do momento, tal e qual como na bomba de gasolina, nós quando saímos da bomba já começamos a gastar gasolina, certo? Certo. O mesmo com as nossas baterias. A partir do momento em que os meus clientes saem daqui, começam logo a gastar as baterias. Se tiverem mais ou menos stress, ou seja, mais ou menos radiação, porque, por exemplo, a radiação é uma coisa que não se fala, mas que é um mal absolutamente terrível hoje em dia. Sim. Wi-Fi constantemente ligados, telemóveis, televisões, etc, micro-ondas não a comida feita pelo micro-ondas como as pessoas pensam, mas estar ao pé do micro-ondas enquanto ele está a funcionar. Pois, já se falava. Essa é que é a questão. Exato. Aparelhos elétricos, por tudo quanto é sítio, luzes, ou seja, como é que as pessoas acham que isto não nos influencia? É claro que isto nos influencia. É claro que isto nos fragiliza. Nós também somos eletricidade, portanto é óbvio. E o que é que acontece? Eu costumo dizer que isto tem uma coisa boa. Isto é um ginásio que se vem uma vez por mês. Eu não tenho que vir 2 vezes por dia, não tenho que vir 2 vezes por semana sequer. Numa sessão normal, ou seja, num caso normal, é uma terapia que se faz uma vez por mês. Há 6 anos. Mesmo nos casos mais complexos? Não, aí pode num caso, por exemplo, de uma depressão, que eu recomendo uma vez por semana. Pronto, lá está, é mais específico, como há... É uma terapia muito mais específica. Mas eu estou nisto há 6 anos. Em termos de prevenção. É em termos de prevenção que isto se faz uma vez por mês. Profilaxia uma vez por mês, não é? Completamente. De prevenção e, acima de tudo, de manter o bem-estar. Porque o nosso problema não é os meus clientes, não é os clientes do X, do B, do C. É o problema do ser humano. Quando estamos bem, esquecemos. Não é? Quando estamos bem, deixamos de investir na manutenção desse bem-estar. Parece que atingimos um objetivo e agora podemos voltar a comer mal, voltar a estressar, voltar a fazer todas as asneiras. Mas é engraçado o Fred estar a comentar isso, porque a doutora Shan, ali do Centro de Terapias Chinesas, também me falou que no caso dos portugueses ocidentais em geral tem muito essa questão. Só vão à consulta quando estão mal. E eu tenho vários clientes que acabam por depois desaparecer durante uns tempos e reaparecer. Mas também tenho muitos clientes que estão comigo há 6 anos. O meu pai quântico, a pessoa que me levou, é hoje meu cliente. Muito bem. Juntamente com a família toda e... Com toda a família? Com toda a família e é maravilhoso. São clientes meus há 6 anos e são umas das pessoas, excelentes pessoas que podem testemunhar e averiguar. Da mesma forma que vai falar com a Maria do Mar, que é outra cliente minha, que é também terapeuta e que entende e que é terapeuta de acupuntura e, portanto, entende a vantagem de fazer isto com regularidade. É o que eu digo, isto não custa muito ser feliz, custa muito pouco ser feliz. É uma questão de percebermos o que é que realmente nos interessa na vida. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com Maria do Mar Breiner, que costuma vir à terapia biofeedback, não é verdade? Exatamente.
Olha, antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco, no espaço de Fred e Vinagre. Sei que procurou a terapia de biofeedback numa altura em que sentiu algum desequilíbrio. Será que me poderia falar um pouco disso? Sim, tenho uma doença crónica, há alguns anos já. Crónico significa que já se vem a repetir. Sim. Não sempre, mas pode vir periodicamente e já acontece há alguns anos. E vim exatamente numa altura em que estava numa dessas crises agudas. E foi isso. Vim, experimentei e como vi resultados rápidos e não conhecia esta terapia, já tinha ouvido falar. E quando vim experimentar, o Fred explicou-me mais um bocadinho como é que funcionava e ao ver os resultados fiquei rendida. É espetacular. Sabemos que é terapeuta, é acupuntora, não é? Sim, sou naturóloga, que são os médicos de medicina natural. Sim. E na sequência da sua experiência como acupuntora, como naturóloga, sentiu de facto essa necessidade de procurar equilibrar-se? Podia-me falar Sim. Em particular do que... Sim, é o mesmo que ir a uma consulta e o médico dizer não pode fumar e no intervalo está lá fora a fumar, não é? Nós temos, na minha opinião, temos que dar o exemplo e se não nos tratamos a nós primeiro, não vale a pena estar a tentar ajudar os outros, porque mais tarde ou mais cedo não vai dar bom resultado. E é importante um terapeuta pôr-se nas mãos de outro terapeuta, saber se entregar. E foi isso que aconteceu. Eu tinha alguma resistência em fazer isso. Sim. Algum ceticismo? Podemos considerar? Não, só resistência. Sim. Não ceticismo nenhum. Muita resistência, mas isso faz parte de mim. É a mudança? Ou... É a mudança e é ao entregar-me a alguém. Acho sempre que sou super mulher e que tenho que resolver as coisas sozinha. Sim, um bocadinho autoexigente. Mas dei o benefício da dúvida, achei que estava aflita e foi ótimo. Foi ótimo. Está a ser um bom processo. E comentou-me há pouco que tem vindo a fazer a terapia com o terapeuta Fred e Vinagre já há cerca de um ano. Sim, mais ou menos isso. Eu não tenho bem a noção do tempo, mas Sim. foi giro porque numa fase o Fred e eu concordámos em fazer semanalmente e foi impressionante ver os resultados. É mesmo espetacular. Como é que traduz esses resultados, Maria do Mar? Em termos de a nível físico, houve logo uma mudança automática, a nível físico, dos sintomas. E depois a outros níveis também, porque esta máquina é muito completa, ela não trabalha só no nível físico. Trabalha também a nível subtil? Sim, as partes inconscientes, a parte emocional e a parte energética. Nós vimos aqui uma consulta com o Fred e em 45 minutos estamos a ir às análises, ao médico de clínica geral e a vários médicos de especialidades. E ainda ao psicólogo e ao psiquiatra, mais ou menos. E se quiser, ainda também um terapeuta holístico. Por isso, muito bem. E, portanto, recomenda vivamente às pessoas experimentar. Porque é óbvio que o paciente tem sempre uma cota de parte muito importante. A responsabilidade. Na cura, exatamente. Sim. Não vamos pensar que as máquinas fazem milagres ou que algum terapeuta faça milagres e a pessoa não tem que fazer nada, só se tem que sentar ali naquela cadeira confortável durante 45 minutos. Mas realmente, sim, para escolher uma terapia, acho esta ótima, super completa. E mais algum apontamento que queira deixar ao nível dos efeitos? No que diz respeito à questão mais emocional, falou-me há pouco entre linhas que às vezes os nossos padrões de pensamento e de emoções acabam por ter um impacto indelével na condição física e de saúde. Sim. Como é que vê essa relação entre... Isso é uma relação que pode acontecer nos dois sentidos. Sim. Ou já herdamos uma doença física, ou a doença instala-se primeiro a nível energético, depois a nível emocional, com repetições de padrões que supostamente são negativos, e se não tratarmos ao nível emocional, então eles no último nível vão se refletir como sintomas no corpo. E aqui tratamos isso, tratamos tanto numa via como na outra. E venham a experimentar, é ótimo. Okay. Não há problema nenhum, a pessoa chega aqui, senta-se numa cadeira super confortável. Sim. Vemos o Freddy, que é uma pessoa que está sempre bem disposta e alegre, que é uma lavagem de alma automática.
e umas vezes adormeço, outras vezes estou em meditação, outras vezes estou a ouvir a música, outras vezes estou a sentir os cheiros, porque o Freddy faz uma terapia muito completa, ainda que ele com aromaterapia, se calhar. Exatamente, com aromaterapia. E é ótimo. Depois, às vezes, consoante o que o Freddy está a trabalhar, ou consoante a resposta do corpo, ou saio daqui a sentir-me leve como uma pena, ou cheia de sono, cheia de vontade de ir para casa descansar, porque foi dado um estímulo de autocura e o corpo quer descanso. Outras vezes saio daqui cheia de energia, mas nunca se sai daqui miserável ou em baixo, ou depressivo, ou com dores, ou nada disso. Maria do Mar, em termos da sua profissão, que também tem a ver com tratar as pessoas, não é? Queria-lhe perguntar qual foi o reflexo, de facto, de vir aqui à terapia com o Freddy, qual foi o reflexo depois na sua prática enquanto terapeuta? Foi Consegue... ótimo, claro. Se eu venho aqui e daqui levo equilíbrio para mim, levo equilíbrio para as minhas terapias e para transmitir aos pacientes, que é isso que se quer. Ok. Maria do Mar, muito obrigada. Muita saúde e realização pessoal. Obrigada. Freddy, em relação às pessoas que o procuram, consegue definir ou indicar quais são as principais afecções no caso das pessoas que o procuram? Problemas de ansiedade e de sistema nervoso, ponto 1. Ponto 2, depressões. 3, muita gente à procura com cancro. Muita gente, no aspecto físico, com cancro. Muitas pessoas também com problemas de insónias e, ultimamente, crianças, por causa da questão da hiperatividade. Ok? E por causa, de facto, as nossas crianças hoje estão expostas, lá está, a radiações que nós não estávamos. E isso, claro, que as afeta. Claro que as faz ter dificuldades de concentração, claro que as faz ter uma série de problemas nessa área. Mas depois também tenho pessoas que trabalham em profissões como televisão, apresentadores, atores, isso tudo. Além do stress, os campos eletromagnéticos. Ora, eles durante filmagens ou durante um programa de televisão estão constantemente a levar com luzes, com câmaras, com aparelhos elétricos e acabam por estar drenados. Depois, se as emoções vibram numa determinada frequência elétrica, então imagina o que é que uma pessoa tão exposta tem no seu campo eletromagnético e emoções de pessoas que nem conhecem. Não é? Está tudo ligado. A única coisa que eu digo é: vamos fazer de tudo para ser felizes, vamos fazer de tudo para estar bem, vamos fazer de tudo para estar equilibrados, e uma vez por mês, para mim, acho que não é... A título preventivo. A título de carregar as baterias, sabe? Sim. É tipo, vou pôr... É a mesma coisa que eu lhe dizer assim: olha, vai passar a só uma vez por mês, passar a pôr gasolina no seu carro. E essa gasolina dura para o mês inteiro. Não era maravilhoso? Pronto. A do seu carro não dura, mas a do biofeedback claramente dura uma vez por mês. Em termos de formação, sei que também é formador na área do biofeedback. Sim, sou formador, ou seja, eu dou workshops. Eu não gosto muito da palavra formador, sim, porque eu não faço parte, eu costumo dizer que eu não faço parte de nenhuma das empresas que vende o equipamento. Sim. E portanto eu acabo por dar workshops para poder ter uma independência face a isso. Sim, partilho constantemente aqui. Qual é o teor desses workshops? O teor são formas de maximizar o trabalho com a máquina, ou seja, como trabalhar uma depressão. Como é que com o equipamento, que tem mais de 350 terapias disponíveis, nós podemos trabalhar uma depressão, quais são as formas que temos mais eficácia, como é que eu ajudo colegas meus novos, porque eu acho que devíamos ser centenas. Somos 100, mas acho que devíamos ser centenas, porque eu acho que no futuro toda a gente se devia preocupar com esta questão elétrica. Sim, ainda não há muitos clientes, não há, temos todos imensas dificuldades nesse aspecto. É um trabalho a construir. Mas é um trabalho a construir, tal e qual. E é a minha aposta, e vou estar nela, custa o que custar, porque é isto que eu acredito e porque eu sei, eu faço-me terapia constantemente a mim próprio. Tem que ser, o terapeuta tem que estar equilibrado acima de qualquer pessoa. Eu não posso vender calma quando não é e calma. não bater. Não é? Eu não acredito nisso. É uma das coisas que eu estou sempre a dizer nos meus workshops. Nós temos que ser o nosso primeiro cliente. Eu sou o meu primeiro cliente. Muito bem. E o público-alvo destes workshops são, portanto, são terapeutas que têm... terapeutas ou não, sim, que querem reciclar, mas são terapeutas que têm o equipamento. Porque, para se poder fazer biofeedback, vulgo terapia quântica, sim, eu digo vulgo terapia quântica, foi o nome com que ficou conhecido
mas eu cada vez mais falo às pessoas em biofeedback, porque é este o nome, porque hoje em dia até já ouvi falar em terapia quântica com as mãos. Com as mãos, isso é uma grande confusão. Para mim é uma grande confusão, portanto vamos chamar as coisas os nomes. Isto é biofeedback, vulgo terapia quântica. Sim. Para a pessoa poder fazer tem que ter o equipamento. Ou seja, muita gente já me pergunta, como é que eu posso fazer o curso? Sem o equipamento não pode. Mas porque é uma ferramenta essencial, não é? É uma ferramenta absolutamente obrigatória. Não é o principal, não há, conforme explicou. Sim, mas não há forma de fazer biofeedback sem o equipamento. Portanto, é e aí já não sou eu, aí ele é comprado, há vários brokers em Portugal. O broker do Índigo é a Filipa Pinto Cardoso, é a única pessoa que pode vender o Índigo em Portugal, que é a máquina que eu aconselho, que é a máquina que, para quem se quiser um dia tornar terapeuta nesta área, eu realmente aconselho depois de muita pesquisa que eu fiz. Portanto, como eu disse, a Filipa Pinto Cardoso, e a Filipa muitas vezes chama-me para, juntamente com ela, dar uma série de workshops. Inclusive estamos agora a preparar workshops a nível internacional, porque a Filipa é essa informadora a nível internacional, é uma formadora oficial Pois eu reparei no site da Quantum Alliance, que é o broker que vende esta máquina. E vi com ternura a vossa cooperação. Muito bem, e a nós vossa damos muito bem. A Filipa foi alguém que eu conheci quando eu era jornalista e ela era diretora de marketing de um jornal, de um dos maiores jornais em Portugal, do Diário de Notícias, e nós conhecíamos como colegas, e quando eu entro nesta viagem, a Filipa já cá estava e foi uma coincidência maravilhosa. De motivações. Sim, e perceber que ela também tinha feito esta mesma viagem, esta mesma mudança, que tudo tinha começado tal como eu, com um livro chamado A Profecia Celestina, que me abriu para o mundo elétrico. E entre mim e a Filipa há uma grande cooperação, há uma grande coordenação e nós trabalhamos, e entre o próprio setor, sabe? Eu acho que é um setor unido, eu acho que é um setor que se preocupa realmente em fazer as pessoas estarem bem, com o Índico, com o Skio. Agora, há muitas outras máquinas, há muitos terapeutas que eu não faço ideia que equipamentos usam, como em todas as áreas há o bom e o mau, eu fico-me com o bom. E o mau para mim, como Peter Pan que sou, não interessa, ele não vai fazer voar nunca, só o bom. Freddy Vinagre, terapeuta. Daniela, muito obrigado. Muito obrigada. E até uma próxima. E obrigada por todo o esclarecimento e muito sucesso para si enquanto terapeuta. Qualquer dúvida, www.terapiaquantica.pt. Muito obrigada, Freddy. Obrigado. Bom dia e muito Daniela. sucesso. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com a terapeuta de biofeedback, Filipa Pinto Cardoso. Muito boa tarde, terapeuta Filipa. Olá, Daniela, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço. Eu que agradeço. Obrigada. Eu sei que é terapeuta de biofeedback, vulgo terapia quântica. Exatamente. Não é? Filipa, em primeiro lugar, pode apresentar-nos a terapia de biofeedback, por favor? Bom, a terapia de biofeedback é composta por 3 elementos. Primeiro vou explicar o que é que significa biofeedback. Okay. Biofeedback significa que existe alguma ferramenta como por exemplo o termómetro ou a balança, que é uma ferramenta de biofeedback. Você põe-se em cima da balança e ela dá-lhe o peso que você tem. Você põe o termómetro e ele diz-lhe qual é a temperatura que você tem. Isto são ferramentas de biofeedback, portanto, que dão feedback à pessoa que quer saber determinada informação. Muito bem. Este equipamento, o Índigo Biofeedback, trabalha exatamente nessa função, ou seja, é um equipamento que está ligado a um computador, que tem um software super avançado e sofisticado. Sim. E que através desse software vai monitorizar todas as informações que o equipamento, que está por sua vez ligado à pessoa, através de sensores nos pulsos, nos pés, nos tornozelos e na cabeça, e que vai exatamente medir e avaliar determinado tipo de informações que a pessoa tem, através do corpo elétrico da pessoa. Como sabe, o ser humano tem um corpo elétrico. Sim. Que tem determinada frequência, que tem determinada condutividade. Aliás, o nosso corpo, como sabe, depende da idade, mas em média 70% a 80% é água, e a água é um excelente condutor de energia, entre outros fluidos, o sangue, etc., por aí fora, e, portanto, através da medição de determinados parâmetros e determinadas frequências, nós conseguimos avaliar uma série de parâmetros que têm a ver com a saúde da pessoa.
a vários níveis, a nível físico, mental, emocional e espiritual ou energético, o que lhe quiser chamar. Isto agora o rótulo, cada um põe aquele que for mais de acordo com o seu sistema de crenças. Voltando a esta avaliação, o que nós fazemos é exatamente uma avaliação não só dos fatores de stress, como também da capacidade da pessoa, dependendo do seu nível de toxicidade, dependendo de determinado tipo de filtros que põe, consciente ou inconscientemente, nós conseguimos interagir através exatamente deste movimento de biofeedback, de enviar determinada informação, porque o nosso corpo elétrico também processa informação. Sim. E informação é energia, e energia são frequências. Entretanto, portanto, existe este relacionamento entre o terapeuta e o cliente através deste sistema, porque este sistema não é mais do que uma excelente ferramenta que nos permite exatamente detectar e analisar o estado em que a pessoa está a nível de fatores de stress, bloqueios, etc. por aí fora. Claro que se for um médico, e há muitos, cada vez mais, a utilizar este equipamento e esta ferramenta, eles conseguem, através exatamente dos dados que são obtidos, através deste biofeedback, conseguem fazer aquilo que nós chamamos um diagnóstico. Nós, terapeutas, não somos médicos. Para fazer diagnóstico é preciso uma licença, que eu não tenho, que muitos terapeutas não têm, mas nós podemos sim fazer uma análise de reatividade e ver como é que a pessoa reage a determinado tipo de informações. E essa análise de reatividade vai nos permitir interagir com a pessoa e, no fundo, ajudá-la vamos retreinar a pessoa, aos vários níveis, a voltar ao seu estado natural, que é a saúde, através de frequências que são enviadas e recebidas com o feedback de como é que a pessoa recebeu essa frequência, como é que a trabalhou dentro de si e como é que ela se comporta a seguir essa frequência. Por isso é que eu digo que este equipamento é fabuloso, porque nós, no fundo, o que estamos a fazer é retreinar a pessoa a voltar ao seu estado natural, que é a saúde, aos vários níveis. Pergunta, então, mas como é que faz isso do ponto de vista emocional ou do ponto de vista mental? É muito simples. Você não vê a alegria e a tristeza, mas sente. Sim. Você não vê os seus pensamentos, mas tem pensamentos. Então, são formas de energia mais subtis, com frequências, porventura, mais rápidas, que estão lá e que nós podemos avaliar e que nós podemos retreinar. Eu dou-lhe um exemplo muito simples do que é estas frequências muito rápidas que, na verdade, existem e que nós não vemos, mas sentimos ou pensamos. É como se você tivesse as pás de uma ventoinha ou de um avião, que quando estão paradas você vê as pás e quando elas começam a andar, a rotação é tão rápida que você vê a transferência e não vê que estão lá, mas elas estão lá. Então é a vibrar muito rápido. Exato. Pronto. É uma boa analogia. Então é exatamente assim que acontece. A energia que está associada a determinadas emoções, pensamentos, ondas cerebrais, etc., pode também ser avaliada e pode também ser treinada a voltar ao seu estado natural, que é a saúde. Portanto, normalmente as pessoas que têm muito stress, e todos temos oscilações de humor, temos pensamentos recorrentes, temos uma série de comportamentos que nos tiram, digamos, do nosso eixo. O que nós procuramos aqui é exatamente captar onde é que isso está mais reativo, onde é que isso está mais visível em termos do feedback que recebemos do cliente e enviar a informação que vai reequilibrar a esses níveis. E a máquina, Filipa? Esta máquina Indigo, a máquina, portanto, tem também um papel importante juntamente com a análise que o terapeuta faz do software, não é? Claro que sim, porque assim, normalmente nós dizemos, há uma das terapias, que é uma das terapias que nós mais usamos, que é uma terapia chamada Trivector. E esse Trivector eu acho que é um bocadinho, digamos, a imagem do nosso trabalho. Porque nós trabalhamos, somos 3 vetores. Sim. Então, 3 vetores, no fundo, dão uma grande estabilidade e eles interagem uns com os outros. Ou seja, eu e o cliente podemos ter uma conversa muito interessante, até podemos chegar a conclusões muito interessantes para ambos, mas em termos de terapia, se eu for um terapeuta de biofeedback, eu não estou a ter mais do que uma conversa interessante que
poderá eventualmente dar frutos muito, muito interessantes também. Sim. Mas não estou a fazer terapia. Eu e o equipamento, eu também posso treinar e se calhar descobrir coisas muito, muito giras, mas não estou a fazer mais do que investigação. Okay? Sim. O equipamento, que é composto pelo índigo e pelo computador, com o cliente, também não vou muito longe porque eu não estou presente para acionar o equipamento. Então, esta força de 3 vetores, elas interagem entre elas e nenhuma é substituível. Portanto, somos 3. É o cliente que está a precisar de ajuda, sou eu que estou a fazer o melhor que sei. Eu normalmente digo aos meus alunos que cada sessão vale por 3. É como se fosse a primeira, a única e a última. Porque uma das coisas que também é muito importante é a nossa intenção, a nossa entrega, a nossa capacidade de ir para além daquilo que nós supomos que conseguimos ir. Porque quando nós, pelo menos no meu caso, como eu adoro o que faço e faço o que gosto, tenho aqui uma dupla vantagem, que é a minha alma que eu entrego e o que eu me dou toda a este tipo de atividade. De maneira que estes 3, voltando atrás, estes 3 vetores, eles vivem casados entre si e não trabalham só 2, tem que ser 3. E é por isso é que quando me perguntou, então, mas o que é que o equipamento tem a ver? Tem tudo, porque o equipamento sem o computador, sem o cliente e sem eu, não funciona. Outra pergunta que eu queria colocar, tenho a dúvida, portanto, à luz portanto, no que diz respeito à medicina tal como a entendemos, a científica, convencional, portanto, os alunos, quando estão os alunos que estão a tirar o curso de medicina, vão ao longo da formação, não é? Vão participando de ensaios clínicos. Neste caso, claro que não se pode falar em ensaio clínico porque vocês não são médicos, mas queria perguntar, no decurso da vossa formação como terapeutas de biofeedback, se de alguma forma acompanharam ensaios ensaios com pacientes ou ensaios com clientes, por conseguinte também fazendo a ponte com a análise, não é, biofeedback da própria energia do cliente. Está a perceber? Porque é para depois para lá em casa também perceberem se passa a mesma situação, se são feitos antes da pessoa se tornar formador e formadora e terapeutas, se efetivamente passam por esse processo de constituírem uma amostra de pessoas, de pacientes ou clientes e testarem o material. Como é que funciona? Que é para quebrar os mitos todos. Claro, vamos quebrar, sim senhora. Sim. Então é assim, felizmente há cada vez mais médicos a comprarem o equipamento e a utilizarem-no como um meio de diagnóstico e de terapia. Isto passa-se em vários países, posso citar os Estados Unidos, o Canadá, montes de países da Europa, para além de equipas olímpicas, por exemplo, a equipa olímpica chinesa, como sabe, ganhou tudo o que havia para ganhar nos Jogos Olímpicos da China e nós tivemos 25 terapeutas na China a trabalhar com este equipamento, com os atletas, que nós recebemos 80% não, recebemos 100% dos atletas olímpicos chineses lesionados e 80% das medalhas foram ganhas por esses atletas lesionados que nós recuperamos com este equipamento, trabalhando em parceria com os médicos, médicos fisiatras, fisioterapeutas, etc. Mas para além disso, há médicos, em Lisboa também conheço vários, um deles aliás foi meu aluno, um pediatra, eu não vou dizer nomes pelas razões óbvias. No Brasil, onde eu também dou aulas, eu faço formação de terapeutas e quando eu faço formação de terapeutas, às vezes calha ser meus alunos médicos. Já não será a primeira nem a última vez, felizmente. Para mim é uma lição de humildade enorme, porque eu acho que os médicos têm uma bagagem em termos de anatomia, fisiologia, etc, por aí fora, que eu estou longe de algum dia vir a ter. Mas estão receptivos, não é? Super receptivos. Felizmente há alguns que começam a estar receptivos, ainda não estão muito. Sabe que as pessoas quando não gostam de falar do que não sabem, e portanto uma coisa que desconhecem, à partida é como se fosse uma ameaça, entende? É um tabu. É um tabu. No Brasil as pessoas estão muito mais abertas. Eu posso lhe dizer que eu estive a semana passada no Brasil e os últimos 3, eu, para além de dar formação lá, há alguns clientes que eu recebo, porque são recomendados por alunos meus, etc, que têm uma quantidade de dentistas, etc, por aí fora. Dentistas também? Muitos. No Brasil, então,
é o país dos dentistas, como sabe, e eles fazem esta dupla coisa de trabalhar com o equipamento e também ser dentistas e fazem o próprio intercâmbio com os seus próprios doentes ou pacientes. Mas foi muito engraçado porque eu tive 3 consultas na véspera de me vir embora e eram exatamente 2 médicos, professores universitários e uma filha. Foram os meus últimos clientes no Brasil. E de facto a abertura que nós hoje em dia começamos a ver nos médicos, digamos, tradicionais, é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque este tipo de terapias, que são exatamente como o próprio nome diz, são complementares. Não há aqui uma coisa de exclusão. Não é um golpe de estado terapêutico. Não, aliás, posso lhe dizer que eu tenho alguns clientes que me foram recomendados pela Fundação Champalimau. Sim. E muitos pelo IPO. E, portanto, a oncologia é um segmento importante para vós, no que respeita à terapia. Nós somos importantes para o segmento da oncologia. Porquê? Porque trabalhando energeticamente uma pessoa que tem problemas degenerativos, nós podemos dar uma ajuda enorme a vários níveis. Até fazer bem os efeitos da quer em recuperação, quer em minimizar os efeitos de toxicidade da rádio e da quimio, etc. por aí fora. Então, estava-me a perguntar... Ao nível do teste, da tecnologia... É assim, cada vez mais, graças a Deus, existem médicos abertos a alternativas que possam complementar as suas valências, que são extraordinárias. Não há nada que eu admire mais do que uma pessoa que se devota, digamos, ao seu próximo, ao ser humano, em termos de o ajudar. A única coisa que eu lamento é que, é um bocadinho a escola do passado, é que nós fomos muito habituados a que os médicos tratassem de doenças. E nós aqui trabalhamos com a saúde. A pessoa de uma forma holística, não é? É assim, antigamente os médicos trabalhavam muito no sentido das doenças, não perguntavam à pessoa: você é feliz? Você hoje em dia vai a uma quantidade de clínicas que são importantes e muitas delas, antes de fazerem a história clínica do doente, perguntam se ele é feliz, se ele é realizado, se teve algum problema que o terá posto de alguma maneira mais suscetível, etc. Começa a haver uma preocupação holística. Quando nós dizemos a palavra holística, normalmente somos sempre levados para o e não sei o quê, e as energias. Não tem nada a ver com holística, tem a ver com o conjunto. A integração dos saberes. De integração dos saberes. Exato. E, portanto, nós não podemos dissociar uma pessoa, o seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental, do seu corpo espiritual ou energético ou o que for. Porque se você, por exemplo, começar a perceber no sistema imunitário, o sistema imunitário vai-se abaixo, em conjunto, e se calhar a seguir a você ter um problema que fragilizou emocionalmente. E portanto as coisas são todas ligadas, nós não podemos dissociar uma coisa do resto, nós somos um todo. Está tudo interligado. E portanto eu penso que o futuro da medicina, e já começa a ser hoje visível isso, felizmente, é que de facto os médicos cada vez mais utilizam a sua componente humana, sensorial, de adequação ao meio envolvente em que o doente, no caso deles, está inserido. Então, por isso é que eu acho que é cada vez mais complementar este tipo de ferramentas que nós temos, que nós possamos todos trabalhar em conjunto em prol da saúde humana, em prol de ter um melhor estilo de vida, de viver melhor e, no fundo, de educarmos as pessoas a fazerem também por elas próprias, porque eu acho que é muito importante e é uma das coisas que eu faço aqui e ensino aos meus alunos, é a questão da formação do ser humano. As pessoas não têm a noção da importância que é de beber água, terem consciência da respiração, de saberem quais são os alimentos que vão acidificar e, portanto, vão diminuir de alguma forma a sua resistência à invasão de parasitas, gripes, vírus, etc. E, portanto, a alimentação, a nutrição, a respiração, a importância da água, de um estilo de vida saudável, hoje em dia são questões básicas que eu acho que até devia ser dado na escola. Exatamente, sim, educação para a saúde. Educação para a saúde. Eu acho que isso é o princípio da ponte entre as pessoas que trabalham na área da saúde e não na área da doença, que eu acho que essa é a grande diferença. Queria-lhe perguntar, dos casos que recebe, quais são os principais problemas de saúde que as pessoas têm quando vêm aqui à consulta?
Bom, isto é uma coisa um bocadinho transversal. Sim. Há pessoas que vêm aqui por questões que têm a ver com... Normalmente há sempre questões emocionais bloqueadas. De base, não é? De base por resolver, que depois se manifestam fisicamente, que portanto podem se manifestar já em casos extremos, em questões oncológicas, que tenho bastantes pessoas que têm uma manifestação já em termos de cancro propriamente dita, e que são pessoas que procuram ou para ajudar-nos a retirar e a minimizar os efeitos tóxicos da radioterapia, da quimioterapia, como eu disse há bocadinho, como inclusivamente para ajudar na parte emocional. Normalmente estas questões de problemas degenerativos estão associadas a pessoas terem sentimentos recalcados, coisas para resolver, raivas, medos, enfim, angústias, ressentimento, é muito uma emoção que tem a ver com cancro. Ressentimento, raiva, etc. por aí fora. E portanto nós aqui fazemos um bocadinho também, temos que ter essa capacidade, e eu tive formação também para isso, de fazermos um bocadinho como coach das pessoas. No fundo, ajudarmos as pessoas de orientação, de orientá-las para irem para dentro e resolver, porque assim todos os problemas nós vamos resolvê-los dentro de nós. A solução nunca está fora de nós, está sempre dentro de nós, através de nós conseguirmos ir ao fundo de nós próprios e conseguirmos compreender onde é que está, de facto, a origem e a origem de determinado tipo de bloqueios, que começam por ser bloqueios emocionais, sentimentais, etc., por aí fora, e que depois, à medida que o tempo passa, aliado a um conjunto de situações, de estilos de vida, etc., por aí fora, evoluem para problemas físicos. Isto, portanto, pessoas que me procuram com problemas degenerativos. Outras pessoas que me procuram também são... Questão de stress. Questão de stress em geral, altos quadros das empresas, que têm depois manifestações ou... ataques de pânico, fobias, não dormem, insónias, percas de memória, falta de foco. Também trabalho muito isso. Também trabalho depressão, pessoas que têm depressões ou aspectos depressivos e que entram uma espiral negativa. Exatamente, e portanto também recebo muito déficit de atenção, hiperatividade de crianças com resultados fantásticos. Enfim, o espectro é muito geral, muito transversal. E a periodicidade da consulta, no que diz respeito, por exemplo, a estes casos graves de tratamento de uma doença, ou não é tratamento, é complementaridade de um tratamento de um doente oncológico, por exemplo, é diferente da depressão, claro, mas... Nesses casos deve ser regular, mínimo uma vez por semana. Pronto. Mínimo. Mesmo sendo patologias totalmente diferentes, convém a periodicidade, consegue-se fazer essa meta-análise, ou seja, para todas essas doenças graves, portanto, pelo menos uma vez por semana. Sim. E em termos de profilaxia, de prevenção, então, o que é que recomenda? Em termos de profilaxia, tenho muitos clientes, felizmente, que no início fizeram as primeiras 6, 8 sessões com esta periodicidade de uma vez por semana. E depois, a pouco e pouco, eu deixo até um pouco a sensibilidade do próprio cliente e digo, olha, eu acho que dá para começarmos a fazer agora de 15 em 15 dias. Sim. Mas se por acaso sentir que está a precisar, telefone-me e vem antes. E normalmente resulta. Eu começo por fazer um período mais assíduo, com uma vez por semana, e depois depende de cada caso, não é? Claro, cada caso é um caso. Eu tenho pessoas que reagem lindamente na primeira sessão, e tenho pessoas que ao fim da primeira sessão para elas foi a mesma coisa que tivessem bebido um copo de água. Por acaso é bom beber um copo de água. Mas pronto, cada pessoa é um caso e às vezes há mudanças muito subtis que a força da rotina do dia a dia não nos dá essa sensibilidade. Peraí, afinal, eu com esta situação teria reagido de uma forma mais intensa e estou mais centrada. Mas é assim, a vida é assim. Eu tive uma cliente que dizia assim, olha, eu não senti rir, vim cá, não senti rigorosamente nada, estou na mesma. E eu perguntei, então e as suas dores de cabeça? Isso nunca mais tive. Então e como é que está a trabalhar? Lindamente. Então, mas afinal... não tem aquela consciência. A pessoa não tem a noção, não tem a consciência. Mas as pessoas não fazem por mal, porque o ser humano é assim, só sente quando não está bem. Pois, exato. Outro aspecto também frisado pelo seu colega. Mas isto voltando à assiduidade, eu não tenho uma regra. Claro. Percebe? A única coisa que eu sei é que eu tenho montes de clientes, eu
já faço isto há 8 anos, eu tenho clientes não há 8 anos. Me perguntam, vêm todas as semanas nem pensar, vêm todos os meses, alguns vêm, outros vêm 2 em 2 meses. É uma coisa quase que higiênica, digamos. Claro. É uma coisa que a pessoa vai de vez em quando, uma vez por mês, ou de 5 em 5 semanas, e vem... Para recarregar as tais baterias, não é? Recarregar baterias, voltar a centrar-se, enfim, ter consciência de si próprio. É uma das coisas que eu acho que é muito importante com este equipamento, é a pessoa tomar consciência de quem é, do que é que está a fazer, o que é que pode trabalhar mais, etc. Qual é o ponto de contacto entre a terapia biofeedback e, por exemplo, a acupuntura? Qual é o ponto de contacto? O que é que têm em comum? Sei que há aí algo em comum, pode-nos falar disso? Claro que sim. Eu tenho muitos colegas que são acupuntores e que há 2 tipos de aproximação. É assim, o nosso software tem uma das suas terapias mais fortes e mais importantes e mais relaxantes e mais desbloqueadoras de energia, chama-se Automeridian, que não é mais do que uma terapia que trabalha os meridianos da acupuntura, em que o próprio sistema detecta quais são os meridianos e dentro dos meridianos quais são os pontos que estão bloqueados. Okay. E nós trabalhamos exatamente, cirurgicamente, determinados pontos que pertencem a determinados meridianos e, quando é preciso, o próprio meridiano todo. Portanto, dos meus colegas que são acupuntores, eles têm 2 tipos de aproximação. Uns vão, exatamente através do sistema, ver quais são os pontos que têm que trabalhar. E tomam nota, primeiro trabalham-nos com o índigo e a seguir metem as mãos na massa, como nós costumamos dizer, e os resultados são fabulosos. Outros deles também fazem isso e dizem-nos que uma sessão de acupuntura, depois de uma sessão de biofeedback, é como se o cliente fizesse acupuntura todos os dias, porque o estado de relaxamento, a capacidade deles... É maximizado. É, completamente. Pronto, ficamos cientes. Filipa, passada esta informação, esta indagação mais teórico-prática do biofeedback, perguntar-lhe agora como é que começou este trajeto até chegar à terapia biofeedback? Porque sei que vem de uma área, é proveniente de uma área que nada tem a ver com as terapias, nem com a saúde. Não, rigorosamente. Pode-nos explicar um pouco como é que tudo começou? Claro que sim. Obrigada. Bom, eu quando era miúda, na altura chamava-se 5º ano do liceu, agora acho que é 7º. Sim. Acho que é 7º. Sim. Sonhei em ir para a medicina e depois eu era muito sensível e tinha assim, algumas inseguranças e achei que não ia conseguir ser médica com responsabilidade de algum dia alguém morrer nas minhas mãos, aquelas coisas um bocadinho infantis. E decidi, por outras razões, e fui e fiz gestão de empresas na Universidade Católica, onde me licenciei, gostei muito. Depois fui trabalhar tenho 20 e tal anos de experiência profissional, basicamente no marketing, trabalhei na Castrol, trabalhei no Correio da Manhã, no Diário de Notícias, TSF, etc, na Portugal Telecom, etc, por aí fora, e adorei o que fiz, adorei. Foi muito bom, porque me ajudou em termos de comunicação, trabalhar muito a minha criatividade, a minha capacidade de persuasão, a minha convicção, a expressão, etc, por aí fora. Foi muito bom. Mas foi um ciclo que se terminou, é isso? Foi. A determinada altura da minha vida tive alguns acontecimentos familiares, pessoais, aliados a um excesso de trabalho e de responsabilidade que eu tinha, em equipas grandes e era muita coisa. Direção da carreta. E eu dormia pouco e, portanto, começou-se a ressentir. Tinha a mania que tinha 7 vidas e, portanto, eu sacrificava as horas de sono porque queria fazer tudo ao mesmo tempo. Tinha 3 filhos e era muita coisa. E achava que era a super mulher. Foi uma grande aprendizagem. E a determinada altura eu... Quando encontrou a terapia biofeedback? Pois, foi aí. Foi aí. Mas até antes disso eu já sentia o apelo, um grande chamado por qualquer coisa diferente do que eu estava a fazer. Mas era consciente? Era. Fiz um curso de astrologia, fiz iniciações em Reiki, fiquei mestre de Reiki, fiz um curso fantástico que hoje em dia me ajuda imenso, que fiz um curso de programação neurolinguística, fiz um curso de hipnose clínica na London College of Clinical Hypnosis com professores ingleses que vinham cá durante um ano e tal. Foi uma coisa que me ajudou imenso e ainda hoje me ajuda, porque a colocação da voz em processo terapêutico é fundamental.
já nas psicoterapias o é, não é? É fundamental e, portanto, é uma coisa que eu aprendi muito tem com a ver isso. com neurolinguística? Também tem PNL. Sim. PNL. Portanto, fiz isso, depois fiz a reconexão e a cura reconectiva, fiz Magnified Healing. Eu fiz cursos e cursos e cursos e cursos, porque já andava numa procura mais qualquer coisa para além de andar de gravata e das 9 às 7. Mas era na perspectiva prática de aplicar isso? Eu acho que era mais de autodesenvolvimento pessoal, etc. Portanto, a primeira etapa foi de autoconhecimento, antes de procurar prestar cuidados a alguém. Sim. Ok. É engraçado perceber essas fases, não é? Interessante. Claro, foi para autodesenvolvimento, autoconhecimento, etc. Quando é que sentiu o ímpeto de ajudar o próximo, ou de aplicar? Eu sempre ajudei o próximo, sabe, que eu sou um bocadinho, tenho uma quantidade de amigos e amigas, não muitos. Poucos, mas bons. Ok. Há bons. Sim. E eu acho que praticamente para todos eles acham que eu sou uma excelente ouvinte e uma excelente conselheira. Portanto, eu desde muito cedo sinto que as pessoas ouvem o que eu digo e recolhem bastante informação. Porque eu também, eu própria recolho, eu leio, portanto eu sou um bocadinho também autodidata e depois tem outra coisa muito engraçada, porque eu descobri que era ensinar. Eu desde que dou aulas, descobri que é das coisas que eu mais adoro fazer, porque aprendi imenso quando dou aulas, imenso. Eu quando começo a ensinar os meus alunos, os futuros terapeutas, eu própria aprendo imenso, porque eu não sei o que é, olha, não sei se faço o download de informação, de qualquer coisa que está aí no cosmos, e eu aprendo imenso com eles e é das coisas que eu mais gosto de fazer. Refresca-se com as dúvidas alheias. Exatamente. Isso é muito interessante. É o máximo, é muito giro. Se prova se a pessoa está apta à docência ou não, no fundo é essa... Eu aprendo imenso com eles, é uma coisa extraordinária. Mas voltando à sua pessoal, chegou uma determinada altura em que não dava para continuar. Não dava, porque eu estava completamente exausta, a minha cabeça... Você perguntava como é que eu me chamava e eu já estava... Até que... Mas não teve esgotamento nenhum. Estava-se muito estressada e estava a ficar vulnerável. Eu acho que tive. Eu acho que me perguntavam se eu queria ovos estrelados ou mexidos e eu começava a chorar. Não conseguia nem responder. Eu cheguei a um ponto... De exaustão. De exaustão, mesmo. E na altura... Posso perguntar-lhe quantos anos tinha nessa altura? Ou... Pode, tinha 40 e poucos. Pois ainda era bastante... E ainda era, não é? Tinha 40 e poucos anos. Agora tenho 55. Mas olha, olhando assim nem parece. Não, sou avó, tenho um neto com 9 anos. Já tem? Parabéns. Já é avó? Sou. Parece tão jovem assim. Não, eu fui mãe jovem. Fui mãe aos 26 e avó aos 46. A minha filha mais velha. Pois, os tempos correm, É muito novo, é. Exato. Não, mas para dizer que teve esse problema bastante jovem ainda, não é? 40, 41. Só que devia ser muito. Eu acho que foi um bocadinho mais tarde, porque foi mais ou menos depois do meu neto nascer. Portanto, devia ter uns 47, 46. Mesmo assim, pronto, era mesmo excesso de responsabilidade. Era. Não era propriamente o hipocampo que estava... Não, era excesso de responsabilidade, era muita coisa ao mesmo tempo. E conheci nessa altura um terapeuta que trabalhava com uma máquina parecida com esta, e a ele eu estou grata, eternamente grata. Também é o seu pai quântico, suponho, não? Não gostaria de chamar pai. Sim. Pai. Mas pronto, digamos que foi a pessoa que me iniciou neste mundo, que me tratou com todo o carinho, com toda a sabedoria que ele tem, que me ajudou muito e que eu, de repente, depois de ter feito tanto curso disto, daquilo, de procurar tanta coisa, eu disse assim, não, realmente, isto é uma coisa que eu acho que é extraordinária. Identificou-se logo, então? Identifiquei-me logo. No meio de tantas terapias, mas qual foi o ganchinho? Foi a experiência de eu estar tão mal, de me sentir tão mal, tão cansada, tão desfeita, tão desesperada. Fez o tratamento? Fiz. Ele tratou-me com um equipamento muito semelhante a este, ou a versão anterior a esta. Este já era anterior. Mas era o mesmo, mas era o mesmo princípio. Estava nos primórdios. Exatamente. Estava nos primórdios. Sim. E senti-me tão bem, e comecei a aprender. Depois tive uma oportunidade, eu na altura trabalhava no Diário de Notícias e no Portugal Telecom, e tive a oportunidade de sair da PT e decidi sair, comprei a máquina e na altura não havia formação em Portugal, não havia nada. Eu tive meses a estudar até às 3 da manhã, às 5 da manhã, andar aqui completamente às aranhas, porque
não havia nada de muito estruturado. Estudos no Google Scholar também. Exato, não havia nada de especial. Havia pouca cientificidade, poucos estudos. Havia, mas não, cá em Portugal não. Não havia. Não, em Espanha já havia algum desenvolvimento, nos Estados Unidos havia muito, no Canadá também havia, etc. Viajou para tirar cursos? Viajei, fui lá fora, fui tirar os cursos, tirei vários. Depois comecei-me a perceber que em Portugal também havia muitas pessoas na minha situação, terapeutas que tinham comprado, que já tinham outro tipo de terapeutas, já acupuntores, fisioterapeutas, etc. por aí fora, psicólogos, nessas diversíssimas áreas, e que estavam todos um bocadinho sem esta estruturação importante que existe para nós conseguirmos trabalhar e tirar o potencial máximo. Fazer as guidelines, no fundo. Exatamente. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a trazer professores americanos, de várias nacionalidades. A trazê-los mesmo? A trazê-los cá a Portugal. Eu, como falo muito bem inglês, comecei por fazer a tradução simultânea, portanto eles davam as aulas e eu traduzia, porque o nível de inglês técnico já é um bocadinho mais específico e, portanto, para uma pessoa que fala um inglês básico havia muita coisa que não apanhava. Eu comecei por traduzir e às tantas tanto traduzi que disseram... Incorporou esse vocabulário. Exatamente, incorporei, e às tantas fui convidada por eles mesmo, porque às tantas eu começava a dar a aula, falava antes do professor, etc. Por aí fora. Bem, foram feitas várias avaliações por vários professores e convidaram-me para eu começar a ser eu a dar aulas, tive supervisão deles e pronto. E mas cá em Portugal ou também lá fora? Cá e lá fora. Sim. E às tantas, pronto, fiquei professora da Quantum Academy. Sim. E passado uns 2 anos fui convidada para ir a um congresso internacional, que é um evento. Sim. Desta área? Ou desta área? Sim. Porque também existe uma graduação que se chama os Quantum Masters. E esses Quantum Masters são pessoas que dão aulas para 200, 300 pessoas do mundo inteiro, nos congressos, e convidaram-me para eu ir fazer uma experiência. Eu ia ser apreciada não só pelo público que estava, que eram terapeutas já, muitos deles, já com muitos anos disto, como pelos próprios Quantum Masters que pertenciam à organização. E eu fui fazer isso no México, em Puerto Vallarta, aqui há uns anos atrás, e ia muito nervosa, como devem imaginar, falar em público para 300 pessoas, em inglês, ser vigiada ali por não sei quantas pessoas, e foi uma coisa extraordinária porque eu estava muito nervosa. E depois resolvi dizer assim, não, isto não se passa nada, não vais fazer nada diferente daquilo que não fazes no dia a dia. Estava protegida também pela sua paixão em disseminar a informação, não é? E eu lembro-me de entrar na sala, era uma sala enorme, cheia de gente, e respirar fundo e dizer assim, eu vou entregar. E entreguei, e eu sei que ao final de 1 hora, eu não dei por 1 hora passar. Eu percebi-me que estava no final, tipo, quando eles davam assim, tipo, 10 minutos, 5 minutos, faltavam 10 minutos, e eu estava exatamente no tempo e fui aplaudida em pé. A primeira vez que eu fui a um congresso internacional, portanto, aquilo para mim foi, assim, uma coisa, um prémio dos céus. E então foi a confirmação, de facto, que eu gosto muito. Era o seu caminho. Que era o meu caminho. E pronto, e a partir daí, todos os anos há congressos, todos os anos, agora já não falo 1 hora, normalmente falo 3. E gosto muito de ensinar em inglês, em português, no que for. Eu dou aulas, graças a Deus, para o mundo inteiro, que é das coisas que eu mais adoro fazer, para além dos meus queridos clientes, que eu também... Mas vê-se a desenvolver esta área quando tiver 60, 70 anos, eventualmente? Pronto. Isso, a Deus entrega, não é? Ao universo. O universo é que sabe onde é. Eu confio muito. Filipa, uma última pergunta. Eu sei que, por exemplo, o que difere... Aliás, portanto, a Filipa, além de ser terapeuta, também tem, digamos assim, uma responsabilidade em fazer chegar os equipamentos, que são a base do trabalho, não é? Aos terapeutas que se formam e que estudam biofeedback. Exato. Gostaria também que me falasse, não é para estar a fazer publicidade, obviamente, mas é para tentar também perceber de que forma é que a sua área de formação também a ajudou. Ajudou-me porque, assim, nesta questão mais comercial. Equipamentos. Sim. E faço alguma seleção
a quem vende. Isto sem nenhuma, sim, sem nenhuma arrogância, sem nenhum faz um filtro nada. de quem é. Assim, eu não faço o filtro, nem faço a seleção na realidade. O que eu acho que faço eu dou a informação, que eu acho que é importante a pessoa receber em dois sentidos. Dá informação, não vende só o equipamento, depois também dá a informação. Só formação. Eu vendo o equipamento integrado e faço na a formação daquela pessoa. Na compra do equipamento Sim. está incluído a formação completa. Eu pensava que, pronto, eu estava a ver as pessoas que vinham, por exemplo, de outras escolas, por exemplo, tiravam a sua formação em biofeedback e depois poderiam adquirir aqui o equipamento. Portanto, isso pode acontecer, mas é assim. Os seus também adquirem. Lá está. Exato. É que é assim, como eu costumo dizer, as pessoas que depois vão mandar uma imagem, eu gostava muito de fazer formação. Posso? É precisar de uma formação básica? Não, pode. Só que não vai servir para nada, porque é a mesma coisa, você aprende e depois vai para casa e trabalha com o quê? Tem que ter a máquina, claro. E as pessoas interessadas em... Não, os clientes há sempre, porque isso é uma coisa que felizmente cada vez mais as pessoas estão abertas para virem trabalhar com este sistema e sentirem um bem-estar melhor, e sentirem-se melhor, etc. O problema é as pessoas que querem só fazer... Isto não é a mesma coisa que tirar um curso de astrologia, ou um curso de hipnose, ou um curso da acupuntura, que as outras suas agulhinhas. Não, as minhas agulhinhas é este equipamento e este computador. Exato. E, portanto, tirar um curso de biofeedback e depois vão ter a ferramenta, eu acho que é deitar dinheiro à rua. Claro, francamente. Portanto, há pessoas que vêm e dizem, olha, posso fazer o curso? Pode. Eu preciso muito de ganhar dinheiro, mas assim não. Porque depois você trabalha com quê? Exatamente, não faz sentido. Pronto. Mas já aconteceu. E no Brasil acontece imenso, as pessoas depois mais tarde compram o equipamento. Ou trabalham ou pedem a alguém, mas as pessoas não gostam de alugar o equipamento de outras pessoas. Eu, é muito pessoal, não deixo ninguém mexer na minha máquina. É como se fosse uma escova de dentes, quase. Portanto, o que é que eu faço? Quando eu estava a dizer que selecionava um bocadinho as pessoas, não é questão de selecionar sem arrogância, sem julgamento nenhum, nada. É assim, não é preciso. As pessoas dizem, mas é que eu não tenho formação nenhuma na área da saúde. Eu também não tinha quando comecei. E hoje em dia tenho. E dou aulas com toda a facilidade. E há temas que têm mais a ver com questões específicas de saúde, que eu digo, olha, essa parte eu não sei. Eu sei pôr a máquina a funcionar, sei avaliar os resultados que nós vemos aqui no computador. Agora, isso é isso, tem que fazer uma formação nessa área de saúde específica. Muitas vezes, quando existem médicos, ou acupuntores, ou fisioterapeutas, ou dentistas na aula, eu peço ajuda aos alunos. Olha, então você que sabe disto, fala, e a pessoa, e, portanto, há uma interação. Portanto, o filtro que eu faço, no fundo, é desmistificar as pessoas de acharem que têm que ter uma formação. Não têm. A formação é uma coisa que se vai adquirindo. E isto abre uma quantidade de portas e de horizontes que a gente nem se... num mundo absolutamente fantástico. Quando eu digo filtro também é no sentido das pessoas acharem que... Qual é a intenção com que elas vêm tirar o curso? Exatamente. É importante. Querem isto para quê? Porque assim, nós não nascemos todos para a mesma coisa. Exato. Cada pessoa tem a sua sensibilidade, tem a sua...